estou aqui hoje para falar sobre quanto que as pessoas influentes de sua vida, essas pessoas que são influentes na sua vida, lhe colocam numa roubada. Bom, então aqui tá falando assim sobre as pessoas que exercem uma grande influência na sua vida, de qualquer sentido, de algum tipo de sentido, tem um poder de alguma forma encantar na sua vida, tem um poder sedutor de alguma forma sobre você, há uma atração dessa pessoa por você. Então bonitinho. Brisa. Chama Brisa ela? É. Ela. Legal. Então, essas pessoas influenciam ela tem uma influência exercida sobre você ou sobre suas coisas, que acaba ali se juntando ali de alguma forma, né? E, ou seja, aqui a gente entendeu então o tipo de ligação, né, que essa pessoa tem com você, né? Uma ligação influente com você. Então provavelmente essa pessoa de alguma forma tem uma proximidade de você. E são várias a proximidades, né? Algumas são próximas demais, outras não tão próximas, mas a gente percebe que de alguma forma, tanto a muito próxima e a não tão próxima, alguma influência há. Às vezes aquela menos próxima tem uma influência maior ainda de controle e de poder sobre o seu estado emocional do que aquela mais próxima. Porque aquela menos próxima, às vezes, na sua má intenção, né, dependendo do que ela faz, exerce algo mais pesado sobre você, mais influente de controle, do que aquela muito próxima que às vezes ela não foca nesse sentido, em querer influenciar você. Então aqui a gente pensando assim sobre todos esses tipos de pessoas que tem, né, próximo ou não tão próximo da nossa vida, ela pode te colocar às vezes em pequenas roubadas ou grandes roubadas, constantes ou não, algumas de vez em quando. Que a roubada é o quê? É aquilo que não dá certo. Ou seja, então ela pode te colocar numa coisa que não dá certo. Pode te colocar numa coisa que parece que vai dar certo, mas depois não vai dar certo. Ou ela ou ela coloca você querendo que seja uma roubada, ou às vezes é sem querer também. Às vezes ela vai estar te oferecendo caminhos que são roubadas, mas às vezes nem é intencional. Mas vale a pena você perceber se é uma coisa assim que já mostra que não vai dar certo.
mostra as coisas ruins que não vão dar certo. Existem as coisas ruins, que são aquelas que a gente precisa superá-las, porque nada é um mar de flores. Aquilo que você deseja conquistar e seguir na sua vida tem as suas dificuldades e as necessidades de conquista. Então, há aquilo que é necessário de superação e há aquilo que realmente não é legal de você continuar ou se manter na trajetória. A percepção é sua, você tem que entender, você tem que saber. Um terceiro não sabe te dizer, nem um profissional. Às vezes um profissional pode dar uma ideia, uma pessoa com sensibilidade, com conhecimento, pode te dar uma ideia, mas nunca é interessante ela dar uma resposta final. Porque a resposta final ela cabe ser sempre individual. Porque na sua decisão individual ela vai estar à mercê de acertos e erros, e os erros fazem partes, os acertos fazem partes, mas a escolha tem que ser sua. A terceira pessoa que entra nisso, que influencia, sendo um conhecido ou até uma busca profissional, ela tem que ser sugestiva, uma sugestão, porque nem esse profissional ou essa pessoa que lhe ajuda, nem ela acerta tudo. Como é que ela vai acertar na sua? Como é que se ele não acerta tanto na própria vida e ele tem que lidar com as suas dificuldades? Porque qual razão que ele tem tanto que ele vai poder ter tanto acerto assim no que ele vai dizer, no que você deve fazer? Então ele tem que aguçar o conhecimento, aguçar o entendimento, a compreensão, ajudar em sabedoria, ajudar em conhecimento, né? Então, continuando aqui no que é roubada, seria aquela pessoa que te coloca em algo que vai em modo contrário daquilo que você busca, em modo contrário daquilo que você acha que é importante de ter, de estar em sua vida, das suas expectativas, acaba sendo furada. Então, o que isso leva para nosso entendimento? O parar e o pensar e o aguçamento de entender se a situação que você vive é essa, de colocar numa furada, numa roubada, ou se é uma dificuldade a superar, ou se é apenas um momento complexo de viver e de continuar. Porém, a roubada você tem que pular fora.